CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos, a vocês que estão chegando à nossa casa pela primeira vez. Que seja a primeira de muitas. Boa noite aos nossos irmãos que nos assistem através dos nossos canais do Instagram, do Facebook. Que os espíritos amorosos que nos recebem nessa casa nos envolvam com a sua paz e que nós possamos estar ligados aos ensinamentos do Evangelho, que nessa noite será feito pelo nosso irmão Walter Pina. E hoje a gente estuda o Evangelho e o capítulo a ser estudado hoje vai ser o capítulo 18, muitos os chamados e poucos os escolhidos. Os itens a serem estudados serão os itens de 13 a 15. Dar-se-á a quem tem. Quem vai fazer a sustentação no momento do passe é a Silvana, que é trabalhadora da nossa casa. E o nosso livro de leitura para a sustentação do passe é o livro Caminho, Verdade e Vida, a lição de número 152, que tem como título Ciência e Amor. Eu vou passar só alguns avisos. E o primeiro é sempre convidando para o estudo. E nós temos estudo aqui na casa todos os dias, de segunda a segunda. Os horários são bem variados e a gente tem todos os horários no site do CEAP, que é www.centroespiritaltivopanfiro.com, porque houve algumas mudanças nos horários, porque alguns estudos que eram live não vão ter mais. Mas a gente tem aqui o Evangelho na terça-feira, às 17 horas, tem na segunda-feira, às 19 horas, Livro dos Espíritos, às 19 horas na terça. Mas como os horários são bem variados, eles estão todos lá no site, que aí vocês dão uma olhadinha e vê onde se encaixa melhor, onde tem o horário que mais cabe a cada um de vocês. Nós temos o atendimento fraterno, que acontece sempre depois da reunião pública, e o atendimento fraterno tem como objetivo orientar as pessoas que chegam à nossa casa, buscando algum entendimento, conversar sobre alguma dificuldade, sobre alguma aflição que tenha. E o atendimento fraterno oferece sempre uma conversa com base nos princípios da nossa doutrina e do Evangelho. Então, se algum de vocês tiver a necessidade do atendimento fraterno, depois do estudo, só continuar sentadinho, porque nós vamos encaminhar um trabalhador para que possa orientá-los melhor. A gente pede também que, se possível, desligarem os celulares ou pôr no modo vibra. Se houver necessidade de atender, não tem problema ir lá fora e atender o celular. Mas a gente sabe que sempre que o celular toca, desvia a nossa atenção. Por mais que a gente queira, a gente acaba desviando a atenção para aquele toque do celular. Então, se puder, por favor, pôr no modo vibra ou no silencioso, é sempre bom. Porque a gente tem o dia muito atribulado, todos nós, e quando a gente consegue chegar aqui, sentar, relaxar, a gente precisa estar com a nossa cabeça voltada para o estudo. Eu sempre falo e repito, se nós chegamos até aqui, cada um de vocês, eu que cheguei aqui, é porque o estudo é para a gente.
A gente ouve o estudo e às vezes pensa assim: se o fulano tivesse aqui, é para ele esse estudo, mas não é não. É para a gente. Porque se o outro precisasse escutar o que está sendo dito, ele estaria aqui com toda certeza. Então é sempre bom a gente ficar ligado. Por quê? Porque os espíritos chegam na casa, preparam o ambiente desde cedo para receber cada um de nós. Então é muito importante que a gente esteja ligado, que a gente esteja realmente aqui. Esquecer um pouquinho os problemas da gente, deixar ele ali fora na porta. Quando a gente sair, a gente pega ele de novo, porque não tem jeito. Então, vamos nos ligar agora aos nossos mentores, pedir que eles estejam conosco, nos ajudando, nos auxiliando, que a gente veio buscar aqui o que a gente mais necessita. E cada um de nós sabemos o que mais a gente está precisando buscar. Então agora eu vou fazer a leitura do livro Caminho, Verdade e Vida, da lição de hoje. O livro Caminho, Verdade e Vida tem como autor espiritual Emmanuel e a psicografia de Chico Xavier. A lição de hoje, a lição de número 152, tem como título Ciência e Amor. E o versículo que Emmanuel nos traz é bem pequenininho, é só uma linhazinha, mas ele é muito significativo. E esse versículo diz assim: a ciência incha, mas o amor edifica. E esse versículo está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 8, versículo 1. E Emmanuel nos fala sobre esse versículo e ele nos fala o seguinte. O título é Ciência e Amor. E olha o que Emmanuel nos fala sobre esse versículo. A ciência pode estar cheia de poder, mas só o amor beneficia. A ciência, em todas as épocas, conseguiu inúmeras expressões evolutivas. Vemo-la no mundo exibindo realizações que pareciam quase inatingíveis. Máquinas enormes cruzam os ares e o fundo dos oceanos. A palavra é transmitida sem fios a longas distâncias. A imprensa difunde raciocínios mundiais. Mas, para essa mesma ciência, pouco importa que o homem lhe use os frutos para o bem ou para o mal. Não compreende o desinteresse nem as finalidades santas. O amor, porém, aproxima-se de seus labores e retifica-os, conferindo-lhe a consciência do bem. Ensina que cada máquina deve servir como utilidade divina no caminho dos homens para Deus, que somente se deveria transmitir a palavra edificante como dádiva do Altíssimo, que apenas seria justa a publicação dos raciocínios elevados para o esforço redentor das criaturas. Se a ciência descobre explosivos, esclarece o amor quanto à utilização deles na abertura de estradas que liguem os povos. Se a primeira confecciona um livro, ensina o segundo como gravar a verdade consoladora. A ciência pode concretizar muitas obras úteis, mas só o amor institui as obras mais altas. Não duvidamos de que a primeira, bem interpretada, possa dotar o homem de um coração corajoso. Entretanto, somente o segundo pode dar um coração iluminado. O mundo permanece em obscuridade e sofrimento,
porque a ciência foi assalariada pelo ódio, que aniquila e perverte, e só alcançará o porto de segurança quando se render plenamente ao amor de Jesus Cristo. Então a gente agora vai fazer a nossa oração, vamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso mestre e irmão tão querido. Essa espiritualidade amiga que se encontra nessa casa desde tão cedo, preparando esse ambiente de luz para receber a cada um de nós. Que nós possamos, Senhor, através dos teus mensageiros, prestar atenção aos ensinamentos do Evangelho do Cristo que nos são trazidos essa noite pelo nosso irmão Walter. Que ele possa, intuído pelos seus guias espirituais, fazer com que suas palavras penetrem no nosso coração e na nossa mente. E que nós possamos, através dos teus mensageiros, Senhor, ficar em paz e atentos a todos os ensinamentos. Que seja em nome da direção espiritual da nossa casa, do nosso querido altivo, Dr. Herman, e de todos esses espíritos amorosos que formam a coluna que sustentam a nossa casa, em nome de Jesus Cristo, mas acima de tudo em nome de Deus nosso Pai, que possamos dar início ao estudo do Evangelho, ao trabalho do tratamento e dos passes da noite de hoje. Graças a Deus. O Evangelho a ser estudado hoje é o capítulo 18, muitos os chamados e poucos os escolhidos, e os itens a serem estudados são os itens de 13 a 15. Então eu vou ler o item 14, porque é um item bem pequenininho para que o Walter possa dar início ao estudo. E o item 14 diz assim: prestai bem atenção ao que ouvis, porquanto, com a medida que medirdes os outros, vos medirão a vós, e ainda vos será acrescentado, porque se dará àquele que já tem, e ao que não tem, ainda será tirado. E está no Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículos 24 e 25. Eu vou passar a palavra agora para o Walter. O estudo vai até 10 para as 8. Bom estudo. Boa noite, meus irmãos. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja conosco, abençoando essa oportunidade de estarmos aqui, apresentando esse estudo que a nossa irmã Mônica já falou para a gente. A gente, antes de tudo, a gente agradece mais uma vez o convite, a oportunidade, e trazemos um abraço fraterno da nossa casa, Dr. Bezerra, aqui de Vargem Pequena. Então, meus irmãos, já foi lido o item 14 desse capítulo 18, que é muitos os chamados e poucos os escolhidos. E eu, antes de prosseguir aqui, vou dar uma relembrada do que já foi estudado, né, anteriormente aqui por alguns colegas que aqui passaram, lembrando, né, que em todos os tempos o governador do nosso orbe, que é o nosso Mestre Jesus, nós sabemos que Jesus trabalhou, né, junto com outros espíritos de muita envergadura, que auxiliaram na construção do nosso sistema solar, como diz da nossa Terra, como diz o Emmanuel. Esse que o livro foi, a página, a mensagem foi lida, né, no livro A Caminho da Luz. Quem quiser compreender como foi formada a nossa Terra, o nosso sistema solar, e como Jesus participou ativamente disso, e vem desenvolvendo toda a história da nossa humanidade nesse livro.
o Emmanuel, nesse livro, apresenta a história da nossa humanidade, né? Até os tempos atuais. Então, e lá nesse livro ele coloca para a gente que em todos os tempos Jesus, como governador, enviou seus emissários, né? Desde o início dos tempos. Na China antiga, ele encaminhou aqueles filósofos que a gente conhece, Metai, né? Forraio e tantos outros. Também na Índia, né? Veio lá em todos os cantos do mundo, vieram esses enviados, esses emissários de Jesus, em nome desse governador, né? Buda, Siddhartha, até Zaratustra, lá na Pérsia, né? Também. Mas vamos puxar aqui para o ramo dos hebreus, né? Para essa família dos hebreus, que deu origem aos judeus, como nós conhecemos hoje, né? E tudo começa lá em Moisés, que trouxe os 10 mandamentos, que são os ensinamentos divinos, uma exclusividade do nosso planeta Terra, tá? Os 10 mandamentos é para todo o universo. Ele não foi feito só para o nosso planeta, né, especificamente. Ele está presente em todo o universo, porque são leis divinas, são leis indestrutíveis, infalíveis, né? E dentre muitos desses que passaram, né, Moisés trouxe muito ensinamento, aquele que libertou, né, os hebreus lá da escravidão no Egito, toda aquela história. Tem os profetas que anunciaram a chegada de Jesus, do Messias, né, vários profetas, que deu origem às Escrituras, né? Que no tempo de Jesus, os judeus eram aqueles que estudavam, conheciam de ponta a ponta a Escritura, falavam, né? Sabiam de tudo, conheciam as leis existentes de Moisés e tudo que estava presente na Escritura. E os profetas falaram que Jesus viria, tá? O Messias viria, na linhagem do rei Davi, e todos aguardavam a chegada do Mestre. O Mestre chegou, mas poucos o reconheceram. Então, aqueles que deveriam, né, aceitar o Messias, como a gente conhece, né, dos fatos da história, não aceitaram Jesus como o Filho de Deus, né, o enviado. E eram aqueles que mais poderiam receber. Então, a gente começando a pegar parte aqui desse item 13 e do item 14, aqui dar-se-á quem tem e tirar-se-á daqueles que já têm, né? Por que isso, né? Deus seria assim, Jesus seria assim, tão ruim, né, para tirar das pessoas aquilo que ela já possui? Não, Deus não vai fazer isso, como nós vamos ler um pouquinho mais aqui na frente, no item 15, né? Mas aqueles que já têm, como os doutores das leis, os fariseus, eles já tinham muito, né? Porque os demais pouco conheciam. Eles, aqueles que sabiam ler, escrever, aqueles que interpretavam as escrituras e passavam para o povo, de maneira geral, aquilo que era de interesse, né, daquele grupo que dominante nos templos, e não aceitaram Jesus. Então, esses são aqueles que na época, né, de Jesus eram aqueles que mais tinham recebido. E eles podiam ter ganho muito mais se tivessem entendido, né, as mensagens, os ensinamentos, compreendido não só a parte dos milagres, nem isso eles refutaram, né? Não quiseram aceitar, nem os milagres eles aceitaram. Eram tantas evidências, né,
aquele homem que era cego de nascença, que Jesus reconstituiu a sua vista, foi se apresentar ao templo, a prova convicta dos pais que ele nascera assim, cego, procurou, né, o milagre do lago, né, que era a piscina que tinha lá no templo, não se curou e Jesus um dia o curou, mas mesmo assim eles não aceitaram, né? Então as provas que Jesus deixou eram muito evidentes, mas eles não relutaram em aceitar diante dos seus interesses próprios. Então esses foram aqueles que poderiam ter ganho muito mais. Imaginemos se esses judeus, né, os doutores da lei, os fariseus que tanto discriminavam Jesus e faziam Jesus cair em contradição todas as vezes, né, que tentavam Jesus para cair em contradição, para falar algo que fosse contra o que estava previsto na Escritura, eram aquelas criaturas que poderiam, se tivessem entendido a mensagem do Cristo, aceitado o Cristo, aqueles que poderiam ganhar muito, né? Mas não ganharam. Então esses foram daqueles que receberam, foram os primeiros que ganharam muito e se perderam, né? Ao longo do tempo se perderam porque não aceitaram Jesus, deixaram de ganhar, se estagnaram, né? E se a gente entrar situações conflitantes, né, o objetivo da gente, mas até hoje eles continuam aguardando o Messias chegar, né? Isso está descrito numa passagem de Zacarias afirmando que o Cristo, né, o Messias, voltaria numa segunda vez. Eles se encontram aguardando o Messias até hoje. Então perderam muito, poderiam ter crescido, né, esse recebido, né? Mas Jesus sabia disso, já compreendia, né, que o homem, ele tem orgulho, tem vaidade, tem egoísmo, e diante da vaidade, do egoísmo e do orgulho, relutaram em Jesus. Mas Jesus confiava, sabia disso, e confiava em outros daqueles que poderiam começar a receber e depois receberem muito mais. E aí Jesus, na sua missão, quando começou a chamar, né? Hoje até tem essa série maravilhosa da Netflix, que é Chosen, né? Chosen, que ainda não viu, sugiro, vejam, é uma série maravilhosa. De todos os filmes que eu já vi, né, de seriados, esse assim mostra um Jesus assim humano, né, um Jesus sorridente, que Jesus era alegre. Muitos filmes mostram Jesus sisudo, né, um Jesus ali fechado, né? E Jesus não era assim, Jesus era alegre. Por que será que ele transformou água em vinho? Numa festa, na boda de Canaã, né? É por causa da alegria, né, de ver aqui os amigos, aqui o casal que estavam se casando, né, alegres. E Jesus gostava da alegria. Esse filme, essa série, né, da Netflix mostra muito isso. Eu sugiro, tá? Para cada um ter sua opinião. Estou dando a minha diante de tudo que eu já vi até hoje. Todos foram muito importantes, mas essa daí mostram Jesus. E os chosen quer dizer os chamados, aqueles que foram chamados. E aí Jesus chamou. Chamou quem? Chamou os doutores das leis? Chamou os fariseus? Ele foi procurar aqueles que tinham oportunidade de crescerem, que tinham o seu coração aberto para crescerem, para receberem, né? Para que se pudesse dar. Eram homens comuns. Pedro era um homem, né, muito, ele era convencido. O Pedro tinha problemas sérios dentro da família dele. O Pedro relutava. O Pedro tinha muitas situações que o Cristo, Jesus, sabia. Ele lia o coração de todos, né? Mas acreditou em Pedro.
porque ele confiava que Pedro um dia seria a pedra da sua igreja, mesmo diante das suas dificuldades. Ele foi e convidou a Mateus, o detestado cobrador de impostos. Se hoje, né, a gente, na hora do imposto de renda, meu Deus, né, a gente sempre quando vai fazer o imposto de renda, olha, já paguei tanto, ainda tem que pagar mais, aquela coisa. Imagine na época dos judeus, né, que eram oprimidos, ainda tinham que pagar vultosas quantias como imposto, né? E então Mateus era detestado. Mas Jesus sabia das possibilidades de Mateus e convidou a Mateus. Jesus convidou a outros, né? Convidou a Tomé. Tomé era uma pessoa que a gente fala hoje, pau, ferro, né? Calculista. Ele só acreditava se ele pudesse ter na sua mão, calcular. E Jesus confiou em Tomé. Tá? Outro que Jesus confiou para trabalhar junto com ele, seu apostolado, foi Madalena. Quem era Madalena na época, gente? Madalena era uma mulher da vida. Tá? Tem muitas informações sobre Madalena. Era uma mulher da vida, né? Era uma mulher que, com aquela situação dela, ela foi atraindo para perto de si espíritos muito, né, comprometidos, muitos inferiores. E aquilo ali foi trazendo para ela uma obsessão terrível. Terrível. Nicodemos, que era o doutor das leis, foi chamado para tirar daquela mulher aqueles espíritos malignos que tinham 7 demônios. Sabe como é que se classificava naquela época? Um demônio é aquele que estava obsediado, a gente hoje sabe o que é obsessão, né? 2, 3, 7 é aquele máximo. Nicodemos fez tudo, né, para exorcizar, não conseguiu. E Maria ouviu falar de Jesus. E ela se arrastou para escutar aquele que se dizia que era o Messias, né? Ele começou a se apresentar dizendo que era o Filho de Deus. E ela se apresentou, ficou encantada com as palavras de Jesus. Ficou assim, é Ele que vai me salvar. É Ele. E Jesus, com uma simples palavra para Madalena, falou: venham, me acompanhem. E diz uma ordem: se afastem delas. Você imagina a autoridade de Jesus, que Nicodemos não tinha, como chefe dos doutores das leis? Nicodemos tentou de tudo e não conseguiu. Madalena vivia na sarjeta, né? E aí Jesus a convidou. Madalena veio trabalhar junto com Jesus, né? E aí nós sabemos das obras que Madalena fez, como tantos outros. Jesus convidou a Tiaguinho. Essa Sheila mostra muito bem. Tiaguinho, ele tinha um problema, uma deficiência na sua perna. Ele arrastava a perna. Quando Jesus o convidou, ele falou: se ele é o Messias, ele vai me curar desse problema na perna, né? E eu quero trabalhar junto com ele. Jesus sabia daquilo ali, mas aceitou o Tiaguinho, porque depois o Tiaguinho, com a convivência com Jesus, ele trouxe para dentro e dizia assim: por que eu vou querer alguma coisa para mim? Olha o meu egoísmo, se tantos outros irmãos estão precisando muito mais de Jesus do que eu. Paralíticos, cegos, leprosos, né? E Tiaguinho relutou, né? Naquela primeira emoção que ele teve de ser curado, de ser tratado por Jesus. Ele abandonou, relutou, aquilo ali deixou de lado para poder ajudar os outros.
E assim foram vários. Jesus, a gente sabe, Jesus foi convidando um a um, né? Todos com as suas dificuldades, com os seus problemas. Jesus sabia que eles estavam iniciando, e aí, determinado ponto, um homem que tinha um filho lunático, que caía pelo chão, rolava pelo chão, o pai carinhoso, que querendo a saúde do seu corpo, do seu filho, lunático era o termo que se dava àqueles que estavam com espíritos muito, né, obsediando aquela criatura. Aquele homem rolava pelo chão, o filho, né, era um rapaz. E aí, ele foi para os apóstolos. Jesus estava muito ocupado, os apóstolos, olha, aguarda a sua vez, mas então ajudem vocês a curar o meu filho, eu não aguento mais ver meu filho nessa situação. E os apóstolos foram com muita boa vontade, de querer ajudar, mas não conseguiram expulsar aquele espírito, né, daquele rapaz. Aquele pai amava muito aquela criatura. Ele foi de encontro a Jesus, esperou e foi. A hora que Jesus teve uma oportunidade, se agarrou ao mestre, né? Jesus, salve meu filho. Por favor, meu filho rola no chão, meu filho é lunático. Aí Jesus olhou para aquele rapaz, imediatamente tocou. O rapaz falou: saiam. Não era só um não. Saiam desse corpo, porque esse corpo não lhes pertence. Com aquela autoridade, né, imediatamente, como a gente vê nos filmes, o rapaz voltou a si, e a primeira coisa que ele perguntou: onde é que eu estou? O que eu estou fazendo aqui? Há anos que aquele rapaz tinha perdido totalmente a consciência de si próprio, porque aqueles obsessores estavam atuando através dele, né? E o rapaz voltou a ter a sua saúde restabelecida. Jesus esperou a oportunidade, chegou para os seus apóstolos, falou só: bando de incrédulos, se vocês tivessem a fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês falariam para aquela montanha: mova, elas se moveriam. E vocês não foram capazes de ajudar esse irmão, né? Mas Jesus sabia que eles não iam conseguir ali ainda naquele momento. Estava na hora de eles começarem a ganhar alguma coisa, mas primeiro eles precisavam se preparar. Assim somos nós, meus irmãos. A gente não ganha nada de graça, não. A gente tem que se preparar para poder, né, principalmente na parte da mediunidade, numa casa espírita, né, a gente chega dentro da casa espírita e já quer tomar logo os primeiros lugares. A gente tem que chegar com calma, com humildade, poder doar para poder receber. E até ali os apóstolos ainda tinham muito que doar. Jesus sabia disso. E aí aqueles apóstolos naquele momento, né, ficaram até tristes porque não conseguiram. Só que eles cresceram, eles foram crescendo, eles foram tomando conhecimento da obra maravilhosa de Jesus, dos milagres que Jesus fazia, e eles foram absorvendo aquele Cristo nos atos, nas ações, em tudo que eles viam. E quando Jesus viu, como nós também um dia ficamos, Jesus viu que eles já estavam preparados, cada um de nós tem esse momento. Precisamos doar para poder receber, né? E aí Jesus virou para ele e falou assim: agora vocês estão prontos. Podem ir na direção dos judeus, criou duplas, né? Vocês vão para ali, vocês vão para cá, para os judeus, para os gentios, que eram aqueles que não eram judeus, aqueles que na Grécia tinham vários deuses, o próprio povo romano, deuses, né? Na Pérsia, Jesus encaminhou cada um deles para poderem levar a boa nova.
Jesus, eles estão prontos. Jesus faz isso com a gente. Quando a gente está pronto, Ele dá a missão para a gente. Mas nós precisamos ficar prontos e querer, né? E eles estavam prontos. E chegaram a cada canto desses, curaram cegos, leprosos, pessoas doentes. Eles curaram Pedro, né? Essa série Chose, maravilhosa essa cena. Pedro, ele falou assim, mas por que eu? Por que o mestre depositou tanta confiança em mim? Eu sou o Pedro, aquele que falha, que erra, que vacila, que tem raiva da sogra. Um homem comum. Por que ele confiou em mim? E agora eu curo. Jesus sabia das possibilidades, das condições, da possibilidade de todos eles. De todos eles, como a gente falou, que cada qual com o seu defeito, com as suas dificuldades. Como somos nós. Tá? E ele ofereceu um pouco mais. Nicodemos ficou impressionado. Ele tentou de tudo que ele conseguia, que ele conhecia, para curar Madalena, e não conseguiu. Quando ele viu o que Jesus fez com Madalena, viu Madalena sadia, uma mulher sorridente, alegre, como ele conseguiu fazer isso? Aí ele começou a se interessar pela missão de Jesus. E aos poucos, aquele homem, né, que se chamava Filho de Deus, que era o Messias, foi cativando cada vez mais Nicodemos. Um dia ele chegou e falou assim, Madalena, marca uma reunião com Jesus, eu quero estar com ele. Ele era o chefe dos doutores da lei. Orgulhoso, vaidoso, aquele que eu conhecia a Escritura de ponta a ponta, ninguém podia contradizê-lo, né? Mas ele se cativou com a mensagem de Jesus e pediu uma entrevista. Sabe como é que ele foi? Ele foi escondido, né? Lembra da passagem? De noite. Olha, eu quero encontrar Jesus, mas eu não posso ir de dia. Eu sou o chefe dos doutores das leis. E ele foi escondido, manto, né? E foi escondido até com Jesus. E lá fez as perguntas que a gente conhece bem, né? O que foi tratado. E uma delas que ele perguntou para Jesus. Os judeus acreditavam na ressurreição, né? Jesus falava em outras palavras que hoje nós sabemos é a reencarnação. A encarnação é voltar num corpo novo, ressurreição é voltar no mesmo corpo. Aí Nicodemos perguntou para Jesus, como pode? Elias, se ele já veio, Jesus falou, Elias já veio, e vocês tiraram a vida dele. De quem ele falava? João Batista. Elias já veio. Aí ele perguntou, mas como é que pode um homem que já morreu entrar para dentro do corpo da sua mãe e renascer de novo? Aí Jesus falou, se você é o sábio, o homem intelectual, e não conhece a resposta para isso, eu não tenho muito mais o que falar por você agora. Tá? E aí Jesus foi muito calmo, foi muito assim, inclui muitas considerações para a dificuldade daquele homem tão poposo entender. Jesus sabia, né, que não era hora dele. Mas Jesus fez um convite. Jesus convidou assim. Nicodemos, chamou Nicodemos. Nicodemos, venha e me siga. Nicodemos ficou fervendo por dentro, porque tinha um homem orgulhoso, tinha um homem vaidoso, o chefe dos doutores das leis, e aquele homem sempre me convidando para trabalhar na sua seara. Ele ficou dias, né, se fervendo, até que chegou um ponto que a esposa pediu para ele, que não via os netos há muito tempo, queria ir para uma outra cidade, e Jesus falou para ele, Nicodemos, nós vamos numa missão, eu e aqueles que estão me acompanhando, meus seguidores, né? Se você quiser, nós vamos estar saindo tal hora ali daquele tal lugar. Se apresente lá e venha.
me siga, seja humilde, né? Me siga, eu estou aqui te falando, eu sou o Filho de Deus, aquele que vocês estão esperando. Mas o poder falou mais alto, o Nicodemos. Ele não aceitou, ele não seguiu Jesus. Tá? Imagine se Nicodemos tivesse seguido a Jesus, a história que viria por aí, né? Que a gente hoje estaria sabendo. Mas Nicodemos jamais esqueceu de Jesus. Jesus cativou Nicodemos e transformou muito a Nicodemos, a tal ponto que só teve 2 pessoas corajosas para pedir o corpo de Jesus depois que ele foi crucificado. Ninguém, nem os apóstolos até se, né, não participaram, se esconderam. Pedro negou 3 vezes, todos eles tinham medo, né, das consequências. Só quem teve coragem foi João e as 3 Marias. João, um dos apóstolos, a quem Jesus confiava muito, ele confiou o maior tesouro que Jesus tinha, como homem encarnado, né? Como espírito encarnado. Confiou a sua mãe, era o maior tesouro que Jesus tinha, e virou para João e falou assim: mãe, eis o seu filho, filho, eis a sua mãe. Mas como? O que Jesus quis dizer com isso? Ele ia partir, ele queria confiar aquela pessoa que seria considerado um filho por Maria, e aquele como filho cuidaria da sua mãe. Então por isso que Jesus falou aquilo quando João estava com as 3 Marias, né? E João foi fiel, um filho que Maria teve, um filho que Maria amou muito, e um filho que muito se dedicou a Maria até o final dos seus dias, né? Mas vamos prosseguir. Nicodemos, quando soube, depois que Jesus, né, tinha ele impôs de interferir, tentou interferir onde ele podia, mas os senhores do templo tinham motivos maiores, né, que a gente sabe da história, que levou Jesus ao julgamento, a ser crucificado. Era o momento de que Nicodemos podia fazer alguma coisa, porque os homens crucificados, eles eram jogados num canto, como lixo. O corpo da pessoa era lixo. E Nicodemos conseguiu ir a Pilatos, chamou um outro que era um dos doutores da lei que também tinham se tocado por Jesus, José de Arimateia. Os 2 foram até Pilatos, pedir para que Pilatos desse o corpo de Jesus para ser enterrado dignamente. Na época era numa tumba, né? E aí Nicodemos conseguiu, junto com José de Arimateia, pegar o corpo de Jesus e levaram para que Jesus ficasse, né, fosse enterrado de uma maneira digna. Ele teve muita coragem, o Nicodemos, e José de Arimateia também. Isso foi um grande mérito para Nicodemos, né? Mas ele não seguiu a Jesus na época. Vamos ler mais um pouquinho aqui. Puxa aqui. Aí vamos aqui para a gente, em vista disso tudo aqui, nós vamos ler item 13. Fala assim, ó. Aproximando deles, seus discípulos disseram: por que lhes falou por parábolas? Respondendo, disse: é porque a vós outros vos foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, ao passo que a eles isso não foi dado. Quem é esse eles que Jesus estava se referindo? Porque aquele que já tem, mais lhe será dado, e ele ficará na abundância. Aquele, entretanto, que não tem, mesmo que tem, se lhe tirará. Olha aí, os fariseus, doutores da lei, que já tinham muito. Olha o que Jesus fala, mesmo aquele que tem, aquilo vai ser tirado, né? Como foi. Por isso é que lhes falo por parábolas, porque vendo nada veem, e ouvindo nada entende, nem compreende. Os fariseus, doutores da lei, não entendiam, não compreendiam, enquanto aqueles homens simples entendiam muito bem o que Jesus falava. Jesus falava parábolas, historinhas, né? Usava de historinhas,
é justamente para que aqueles que tivessem seus ouvidos pontos para escutar, iam entendê-lo. A vista pronta para enxergar, iam enxergar. Os doutores da lei, os fariseus na época não tinham essa condição, por isso que não entenderam Jesus. Alguns entenderam, como a gente já falou, né? Nele se cumpre a profecia de Isaías, quando diz: ouvireis com vossos ouvidos e nada entendereis, olhareis com os vossos olhos e nada vereis. Mas nós temos muitos outros irmãos de caminhada de Jesus que também foram convidados, eram pessoas assim com muito poder, mas que compreenderam também a mensagem do Cristo. É aqueles que já tinham recebido alguma coisa, poderiam receber mais. Nicodemos não conseguiu. Outros não conseguiram. Mas tinha um homem que ele era o doutor da lei, que julgava, seu julgamento condenava aquela nova ordem que estava chegando, que eram os cristãos, né? Esse homem chamava Saulo. Ele era um doutor da lei. Ele era um cidadão romano. Ele tinha autoridade do imperador para julgar e condenar, né? Então ele era, no meio dos cristãos, até pelos próprios apóstolos, muito detestado. Mas Jesus sabia da sua possibilidade. Como Pedro e os demais, ele também falhou pelos caminhos tortuosos. E muita gente hoje fala assim: poxa, como é que Jesus aceitou uma criatura daquela ali que errou tanto e depois virou um apóstolo? Que Jesus dá oportunidade a todos. Paulo já tinha todo o conhecimento da Escritura, tinha todo o conhecimento das leis, era um homem muito culto, né? E Jesus sabia que a hora que ele despertasse, ele seria aquele que levaria a boa nova onde os outros não tiveram a coragem de levar. Então, Saulo de Tarso estava mais uma vez indo para uma cidade onde julgaria muitos cristãos. Nessa viagem, ele cai do seu cavalo, porque uma luz muito forte, o cegou, assustou o cavalo e ele caiu, aquela luz o cegou, né? Quem era aquela luz? Jesus chamando. Às vezes ele chama a gente de uma forma para a gente levar susto mesmo. As nossas dores, as nossas aflições, a gente leva uma sacudida forte, né? E Pedro precisou, Saulo precisou ficar cego para poder enxergar aquele que se apresentava como Cristo, que ele julgava e condenava. Aquela luz se transformou naquele que se dizia o Messias, Cristo, né? Que falou para ele: Saulo, por que me persegue, Saulo? E Saulo escutou dentro de si assim: essa não é a sua missão, Saulo. Você recebeu, está na hora de você doar para receber mais. Você não compreendeu a sua missão. E aquilo ali, né, mexeu, ele reconheceu no Cristo, aquele que era o Messias, imediatamente levantou-se, né, e falou: mestre, que queres que eu faça? Será que a gente já agiu assim alguma vez, quando a gente é chamado, sacudido? Que queres que eu faça? Ou a gente é orgulhoso?
prepotente, altivo. A gente tem que ser humilde. E o Saulo, naquela hora, ele foi o mais humilde dos homens, né? E aí ele escutou outra voz: vá e se apresente a Ananias. Quem era Ananias? Ananias era aquele que ia lá para condenar e levar para a fogueira. Ananias, lá no outro ponto, escutou uma voz assim: vai chegar até você aqui um homem que está se convertendo, ajude-o, faça aquilo que eu já te ensinei, um milagre para voltar a enxergar, que dele depende muito da minha obra crescer. E aí Saulo, né, se apresenta a Ananias, Ananias trata de Saulo, e Saulo vai de encontro aos apóstolos. Já imaginaram esse encontro de Saulo com os apóstolos? Odiavam ao Saulo. E Saulo se apresenta como um seguidor do Cristo. Eles não acreditaram no início, né? Precisou do Saulo ficar muito tempo, né? Provando, comprovando, fazendo, né? Com que fosse merecedor da aceitação daqueles que o odiavam, né? Paulo levou muitos judeus. Estevão, né? Estevão, um grande cristão que Paulo condenou. Livro Paulo e Estevão, né? Muito legal, quem quiser ler, quem puder ler, né? Muito interessante, conta muita passagem que não está nos outros livros. E aí o Saulo se transforma em Paulo de Tarso, né? Aquele que teve a coragem de, no centro da Grécia, se apresentar no templo e trazer a boa nova. No início ele foi rejeitado, muitos não aceitaram, criticaram, coisa e tal, mas Saulo foi persistente. A gente hoje fala água mole em pedra dura, tu bate até que fura, né? E hoje, né, a gente vê, devido à insistência de Paulo, a igreja, né, ortodoxa grega está aí presente, com seus entendimentos diferentes da igreja católica, mas cristã, graças ao Paulo. Estou andando rápido. E Paulo foi ao centro de Roma, coisa que os outros não conseguiram, que Pedro foi depois. Pedro, que é chamado Pedro, que ergueu a igreja de Jesus, a igreja católica, né? Ele relutava de ir ao centro de Roma, porque sabia do perigo que tinha lá. Mas Paulo teve a coragem. E Paulo escreveu muitas cartas. Essas cartas, no final, ele falou assim, para ser bem rápido e breve, né? Já não sou mais eu que vivo em mim, é o Cristo. Vocês já entenderam isso? Ele não deu importância mais nenhuma a ele. O importante eram os irmãos que ele podia ajudar na palavra, os irmãos que ele podia ajudar com a caridade, o que ele podia fazer era o Cristo dentro de si mesmo. Aí a gente se pergunta, quando eu estava estudando, eu perguntei: e aí, Walter, o Cristo já está dentro de você mesmo? Eu perguntei para mim, cada um de vocês faça a pergunta de vocês. Quais as minhas possibilidades, em que estágio que eu estou, Walter? Do Paulo, meu Deus, eu estou longe, muito longe do Paulo. Estou querendo, se Deus quiser, um dia eu vou chegar lá. Mas estou tentando fazer com que eu possa ir melhorando, né? Somos nós, para conseguir colocar o Cristo dentro de mim. Quando alguém for me irritar, que o Walter às vezes fica chateado. Paulo falava assim: o Cristo, eu penso o que o Cristo faria. E o Cristo dentro dele, ele perdoava imediatamente, né? Quando ele estava para morrer, o homem já pronto com a espada, a gente sabe como Paulo morreu. Ele, antes de ser, falou: eu já te perdoo, como Jesus fez, né? Pai, perdoar, que ele não sabe o que ele faz. O verdugo, ele falou: eu te perdoo, eu sei que você vai fazer isso, que se você não fizer, a tua cabeça que vai ser cortada. Então faça o que você tem que fazer. Paulo imediatamente, né? O Cristo dentro dele. Outro que foi convidado
foi Emmanuel, né? Esse Emmanuel que a gente leu a página. Era um senador Públio Lentulus. Era um homem também muito, né? Ele era o braço direito do imperador. Era um homem com muito poder. Jesus convidou a Públio Lentulus. Públio Lentulus olhou para aquele homem com aquela roupa simples, aquela sandália. Olhou para ele e falou assim: quem é você? Eu sou um senador. Quem é você para estar me convidando para esse trabalho que eu nem sei o que é, nem te conheço. Eu tenho os meus deuses, né? Orgulho no início. A sua filha precisou ficar leprosa, Flávia, né? A sua esposa, Lívia, conhecendo sobre o que Jesus fazia, os milagres que ele fazia, as palavras dele que cativava, que tocava o coração das pessoas mais rudes. Ela escutou Jesus, ficou emocionada, virou uma cristã, depositou em Jesus, né, a confiança. Senhor, eu sei que eu não tenho a humildade suficiente, eu estou chegando agora para conhecer essa boa nova que tu está trazendo para todos, mas cura minha filha, Senhor. Aí, mais como ele falou, né, sua fé vai curar sua filha. E Lia foi curada da lepra, que o nosso Públio Lentulus achou que eram os deuses, né? Os deuses dele, as oferendas que ele fazia, não entendeu. Mal ele sabia que Lívia se tornara uma cristã, mas ele precisou da dor, vou falar rápido, da dor, né, para poder compreender e despertar, igual Paulo, quando caiu do cavalo e ficou cego, né? A sua esposa, no final, acaba sendo levada para a arena, acaba morrendo junto aos cristãos, e aquilo ali tocou muito. E ele precisou, depois dali, ia ser amaciando o seu coração rude, né? E ele começou a tentar pegar tudo que ele conseguia sobre Jesus. Quem é esse Jesus? Quem é Jesus? Né? Lívia falou para ele, quem curou a nossa filha foi ele. Aí ele começou a compreender. E tudo ele pregava de Jesus, a tal ponto, meus irmãos, que o imperador um dia pediu a ele: coloque seus espiões, diga, procura saber tudo sobre Jesus, faça um relatório e mande para mim. Aí tem uma carta do orgulhoso senador Públio Lentulus, descrevendo a Jesus e descrevendo a Maria. Nunca vi olhos tão cândidos, nunca vi ele tão penetrante. A sua fala penetra dentro da gente. Ele já, né, trazendo Cristo para dentro dele. E graças a ele descreveu a Jesus, e graças a essa descrição, que nós temos hoje como foi a feição de Jesus da época. Vocês sabiam disso? Pouca gente sabe. Foi uma carta, vai lá no Google, procura lá, carta do senador Públio Lentulus, que não é figura inventada por Chico Xavier, está no livro há 2000 anos atrás, né? Descreva esse homem. Ele descreveu Maria. Graças a essa descrição que depois os homens foram fazendo no desenho e chegaram àquela forma como Jesus era, né? Como Jesus, a forma como Jesus, cabelo longo repartido no meio, sobrancelha assim, graças ao senador Públio Lentulus, né? Aí ele precisou, no final da sua vida, já compreendendo Cristo, morreu, né? Diante do derramamento do vulcão na lava, morreu na lava, e ele retornou. Aí está no livro 50 anos depois, como o escravo Nestório, um homem de muita cultura, um escravo que os nobres da corte romana queriam como professor de seus filhos. Uma prova daquilo que nós aprendemos, que nós conhecemos, nós vamos levar para a próxima encarnação. Tá? Porque Nestório não estudou em escola nenhuma, de onde que veio aquele conhecimento? Mas Públio Lentulus era um homem de muita cultura. Tá? E eu vou finalizar. Então, esses irmãos, né, receberam, abriram, receberam e foram recebendo muito mais. Públio Lentulus foi Nestório, depois reencarnou,
E hoje nós conhecemos ele como nosso Emmanuel, um homem de muita cultura, né? Eu vou resumir só assim, né? Que a gente possa compreender, da gente receber, mas entender também do nosso dever, do nosso compromisso quando a gente ganha muito. Que os doutores da lei e os fariseus não entenderam, né? Que a quem muito recebeu também, muito será cobrado. Mas também muito será dado. Nessa cobrança é receber, né? E aí no item 4, para finalizar, fala assim: aos espíritas, pois, muito será pedido, porque muito não hão recebido, mas também aos que houverem aproveitado, muito será dado, né? O primeiro cuidado que todo espírita sincero deve ser o de procurar saber se nos conselhos que os espíritos dão alguma coisa a que lhe diga respeito. Então, vamos estudar, como o nosso irmão falou, vamos nos instruir e vamos saber que nós precisamos ter muito dever com aquilo que a gente recebe, né? E vamos doar muito tudo aquilo que tiver ao nosso alcance. Então, essas eram minhas palavras do estudo, espero que tenha sido entendido e muita paz para todos nós. Obrigado pela atenção de vocês. Obrigada, Walter, pelo estudo. Nós vamos passar agora para o segundo momento, o momento do passe. Eu vou pedir, por favor, aos médiuns que se coloquem. Vamos elevar o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus, o nosso médico maior, a espiritualidade amiga que preparou esse ambiente para receber a cada um de nós. Que nós possamos, Senhor, receber através desses médiuns os fluidos tão salutares para o nosso refazimento. Que nós possamos, Senhor, ser merecedores da cura que na Tua casa viemos buscar. Que seja em nome de Jesus, mas acima de tudo, em nome de Deus, nosso Pai, Senhor, que nós possamos dar início ao trabalho dos passos na noite de hoje, graças a Deus. Que a luz de Jesus venha ao nosso encontro nesse momento. A gente vai começar a reflexão hoje falando um pouco de ciência e amor. Bem, a ciência é estudo, né? Ciência é compreensão, ciência é progresso, né? A gente não pode negar isso. É uma alavanca do progresso. E o amor, né? O amor é o primeiro mandamento de Jesus. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. O amor é a base. Para compreender melhor, o homem, para se transformar num homem de bem, ele tem que ter essa compreensão do amor. E para nós, a gente pensa logo naquela chave que o espírita fala. A gente precisa das duas asas, né? A asa do intelecto, a asa da compreensão, da inteligência, e a gente precisa da asa do amor. E a gente pouco entende por que a gente precisa das duas asas, né? Por que a gente não evolui só com o amor? Por que a gente não evolui só com a ciência, com a inteligência? Porque é fácil de compreender, né? Porque a inteligência é uma conquista, né? Deus nos dá a possibilidade, mas é uma conquista humana. Desenvolver a inteligência, de fazer dessa inteligência virar ciência. Ciência que cura, ciência que descobre inventos, né? Que ajuda a humanidade a progredir. Mas essa mesma ciência, se ela não anda junto com o amor,
ela não segue o caminho que deveria seguir. Os cientistas, né, muitas vezes se acham donos da verdade, donos de todo o conhecimento, né, que foi dado por Deus, né? Mas eles muitas vezes não acreditam em Deus. Então, essa é a falha humana da ciência. Querer desvincular Deus da ciência. Pode achar a cura, né, de um medicamento, mas esse medicamento tem que custar muito caro, que não vai favorecer a humanidade, né? Não vai favorecer um irmão próximo. Pode descobrir alguns, né, mecanismos de construção, né, para abrir caminhos, estradas, mas ao mesmo tempo criar bombas que destroem, né, civilizações. Então, onde que está o erro? Na falta do amor. Então, a ciência, ela é necessária para progredir. A humanidade precisa progredir. Mas a falta do amor, se não se colocar o amor em tudo que se faz, meio que se perde um pouco o sentido. E ao invés de progredir moralmente também, a gente regride, né? Imagina, a gente vem com tantas coisas boas, Deus dá inteligência para a gente, né? E em vez da gente ensinar coisas boas, a gente vai para o caminho errado e modifica a história. Nada disso é de Deus, não. E uma das coisas que mais leva um cientista, né, a cair é o orgulho, né? Como sempre, o orgulho e a vaidade vai contar, que são chagas da humanidade. A gente vem com potencialidades, né? Todos nós temos, precisamos desenvolver. Às vezes, numa encarnação, a gente não consegue desenvolver todas, né? Mas a gente, como espírito imortal, a gente vai trabalhando isso, né? E a capacidade, Deus não escolhe, né? Ó, você vai ser melhor do que você nisso, você... Não. São potencialidades da alma, todos nós temos capacidade, só temos que saber a medida, tudo na medida certa. Que a gente saiba verdadeiramente usar a ciência em prol do bem, em prol da humanidade, em prol dos nossos irmãos, e sempre levando isso com amor. Que assim seja, graças a Deus. Eu vou fazer agora a leitura da mensagem do plano espiritual. Paz a todos. Que todos vocês tenham a consciência de que o momento é de atribulações e crise, e de que são nesses momentos que muitos caem em provações e chegam a acreditar, e pela falta de conhecimento se sentem fracassados, sem ânimo, sem vontade de levantar. Contudo, quando virem as trevas, os maus espíritos se juntarem ao seu redor, no último instante, verão uma imensa luz que lhes estimularão pelo longo caminho iluminado. No momento em que todos pensarem que não mais se levantarão, serão abençoados e encorajados para seguirem, para vencerem as trevas que vos cercam. Não pensem que caminham sozinhos em meio a tantas desordens. Jamais o Criador, o Pai de amor, deixa seus filhos sozinhos ao relento, desamparados. Ele sabe quem são aqueles a quem confiou o serviço, o trabalho de amor ao próximo, à terra. No momento em que se encontram, muitos acham que apenas resta a perda, a solidão, o vazio eterno, o desespero e a escuridão, esquecendo que
que são filhos de Deus, esquecendo que se comprometeram com os trabalhos, que se comprometeram com a divindade em trabalhar e jamais desistir do que foram preparados, orientados a fazer quando estiverem prontos na terra. Pedimos entendimento, paz e muito amor. Elevem seus pensamentos buscando a ajuda do plano maior. Peçam sabedoria divina. Sejam disciplinados, sem terem medo de falar do Cristo, de falar de Kardec. Que sigam Jesus. Paz a todos vocês, um trabalhador do Cristo. Deus nosso Pai, Jesus, nosso doce mestre e irmão querido, espíritos amigos aqui presentes, nessa casa que nos recebe com tanto amor. Te agradecemos, Senhor, por termos chegado e escutado aqui a palavra e o estudo que o nosso irmão nos trouxe. Te pedimos, Jesus, nesse momento onde passamos por tantas turbulências, por tantas tristezas, te pedimos, Senhor, que tenhamos fé, que tenhamos resignação, força, Senhor, para passarmos com esperança de que nada acontece sem a permissão do nosso Pai. Que as nossas orações possam ser levadas onde houver dor, onde houver a falta de esperança. Que possamos, Senhor, com a nossa oração, fortalecer os nossos amigos do plano espiritual, que nesse momento trabalham incessantemente. Agradecemos a essa coluna de espíritos que amparam e sustentam o nosso SEAP, nosso querido altivo, Antônio de Aquino, Dr. Erma e todos esses nossos queridos amigos espirituais. E enviando assim ao nosso querido altivo o nosso carinho, a nossa gratidão por tudo que ele ainda representa na vida de cada um de nós. Te pedimos, Senhor, que fique conosco. Leva-nos em paz aos nossos lares. E que assim, Senhor, em nome de Jesus e sempre acima de tudo, em nome de Deus, nosso Pai, que nós possamos dar por encerrado os estudos e os trabalhos na noite de hoje. Graças a Deus. SEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor.